Eu sei que a conversa é boa, mas nós vamos prosseguir com nossa proposta de iluminação de consciência dentro do seminário que nós meio que improvisamos aqui, mas graças a Deus com a colaboração de todos, estamos prosseguindo. Dentro do tema o Espiritismo, a disseminação do amor, para quem não esteve aqui conosco desde o início, nós vamos falar que o Emmanuel Cristiano, ele sente não estar conosco e deixa o abraço a todos, mas já confirmou a sua estada conosco no 4º mês espírita em 2011. Infelizmente, devido a essa realidade de cancelamentos dos voos, não foi possível ele estar conosco, nem com os nossos companheiros dos outros países onde ele estaria dentro dessa estada aqui na Europa. Então nós vamos realizar este seminário e agora vamos passar para a segunda parte da nossa apresentação. Vamos estar focalizando um pouco mais do que a Maria já inicialmente trouxe dentro de uma certa angulação, onde nós estaremos entrando por um outro caminho de raciocínio. Obviamente que cada pessoa que vai falar sobre a mesma temática sempre vai apresentar dentro de uma realidade única, né? E todas as angulações nos ajudam a assimilar, a compreender um pouco mais. Nós vamos estar falando sobre o aspecto tríplice do Espiritismo, expandindo no que já foi dito, e também qual o relacionamento com a disseminação do amor através da nossa transformação moral. Nós trabalhamos bastante desde sexta-noite e ficamos assim meio em dúvida ontem. Eu acho que a gente às vezes vai dormir e acorda com outras ideias, né? Então nós desenvolvemos o nosso raciocínio bastante do que foi trazido também, fazendo um link, uma conexão com o que está acontecendo no nosso planeta Terra, na nossa escola, onde nós estamos no momento presente, né? Então vamos lá. Começando no prólogo de o que é o Espiritismo, Allan Kardec define o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, como nós já vimos na primeira exposição, né, com mais detalhes, né, a nossa natureza, da onde que viemos, nos faz refletir que não somos os seres corpóreos, mas somos seres espirituais, temporariamente transitando mais uma vez dentro da nosso envoltório corporal. Emmanuel, com muita desenvoltura e beleza, no livro Consolador, de umas outras palavras diferentes, nos diz assim, dentro do aspecto tríplice. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Nós sempre aprendemos no Espiritismo que o aspecto tríplice, ciência, filosofia e religião, não estão separados, estão interconectados, razão pela qual chamamos doutrina espírita, né? A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Quando nós aprofundamos este pensamento de Emmanuel, nós vamos percebendo que a ciência e a filosofia nos ajudam no conhecimento da linha horizontal, do entendimento do conhecimento humano e espiritual, e a religião nos faz, então, este caminhar vertical rumo a Deus, rumo a Jesus, rumo aos mundos celestes, né? Ambos necessários nesse triângulo das forças espirituais. E Emmanuel ainda continua dizendo, não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Vejamos novamente esses benfeitores da humanidade, retratando para nós esse triângulo de forças espirituais que é necessário estudar, como falamos já anteriormente, é necessário como espíritos imortais para nos aproximarmos da verdade divina, desenvolver em nós a capacidade de pensar, de indagar, de questionar, e a filosofia que esclarece, como nós vamos ver mais pela frente, o aspecto filosófico vem trazer então as respostas para as perguntas indagadoras que cada espírito, mais cedo ou mais tarde, sente necessidade de se direcionar para poder se aproximar de Deus. E a religião sublima esse entendimento interior, nos conectando com o superior, na medida que vamos vivenciando a religião dos espíritos. O aspecto científico, o Espiritismo demonstra a existência da alma e sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e desencarnados. Nós sabemos que tudo que nós temos ali da doutrina espírita, que é bastante, né?
pronto, dado para nós, originou-se dentro dessa metodologia científica que Kardec, o codificador do Espiritismo, cientista por excelência, educador por excelência, que foi grande filósofo, então usou essa metodologia para demonstrar a existência da alma e sua imortalidade. Esses estudos que a humanidade, de uma forma geral, falando muito de nós mesmos, ainda necessitamos entender, compreender em mais profundidade a existência da alma, remetendo novamente que nós não somos seres corporais e sim seres espirituais, né? Somos em essência espírito, temos um perispírito e nos expressamos temporariamente no corpo físico, que não é o primeiro, como nós já vimos anteriormente, né? A imortalidade da alma, a continuidade da vida, ainda bem, não é? Nós que estamos estagiando no planeta de provas e expiações, tudo passa. A imortalidade, já somos seres existenciais seculares e vamos continuar ainda prosseguindo no nosso caminho evolutivo, nesse processo de aquisição da verdade, para nos capacitar à vivência do amor incondicional por muitas e muitas encarnações. E principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e desencarnados. A mediunidade, esse subjeto, como a gente diz, esse assunto, não é assunto, como eu digo sujeito? Esse tema tão maravilhoso no entendimento do estudo espírita, retratando nosso autoconhecimento novamente como espíritos que somos, com as diferentes faculdades espirituais, intercambiando com encarnados e desencarnados e nos facilitando criar uma maior harmonização interior entre o que pensamos, sentimos e fazemos nas nossas relações conosco, com os outros, com a vida, no meio onde nós estamos. O aspecto científico preocupa-se em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico nas suas consequências na vida das pessoas, como nós falamos. Como somos seres espirituais, tudo que pensamos, tudo que sentimos não fica restrito ao nosso cérebro e sim transcende a nossa fisicalidade. Então, o Espiritismo vem nos ajudar bastante também. No aspecto filosófico, o Espiritismo vai preocupar-se com os problemas do homem, suas dúvidas, seus questionamentos, sua condição de ser eterno em busca da divindade através de múltiplas existências físicas. Preocupa-se com os problemas dos homens, suas dúvidas, né? As dúvidas são saudáveis, são necessárias para cada um de nós, para todo ser que está em busca do saber, partindo do princípio que nós estamos mais próximos do ponto de partida do que de chegada. Essas evidências nós encontramos no estudo do livro dos Espíritos e do Evangelho, nos remetendo que, na escala evolutiva, começamos com mundos primitivos. Depois partimos para o mundo de provas e expiações, onde nós estamos, para depois seguirmos em frente. Mas a proposta é avançar e continuar. Ainda no aspecto da filosofia, o Espiritismo é uma filosofia porque a partir dos fenômenos espirituais e dos fatos dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas e elucida as questões fundamentais da existência. Quando nós vamos estudando, nos aprofundando através do esforço individual, da dedicação, da persistência, indo em busca dessas verdades que estão disponíveis a todos nós, encarnados e desencarnados nos dois planos da vida, nós vamos fazendo uma interpretação diferenciada da nossa vida, do nosso existir, porque vamos compreendendo, através das explicações dos espíritos superiores, o que são as dores, o que são os sofrimentos. Como nós, com muita clareza, aprendemos que as dores ou os sofrimentos são experiências equivocadas, desconectadas das leis naturais que retratam a lei do amor. Então, tudo que afasta o nosso ser do amor, que é a lei natural da vida, mais cedo ou mais tarde vai gerar dor, para que nós vamos nos despertando para refazer o caminho, para refazer o nosso aprendizado.
também nos exemplificando, nos ajudando a entender as desigualdades entre as criaturas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nosso ponto de partida é igual, mas depois disso, o uso do nosso livre-arbítrio, a partir do reino nominal, é que está se fazendo prevalecer no existir de cada um de nós. Então nós vamos cada vez mais nos capacitando a fazer escolhas mais acertadas, mais iluminadas, mais equilibradas, que vão conduzindo o espírito que somos por um patamar de experiências geradoras de saúde mental, psicológica, emocional, fisiológica, conduzindo-nos dentro de um movimento de mais alegria, de mais felicidade, mesmo aqui no planeta de provas e expiações. No aspecto de religião, ao ser indagado quanto ao aspecto religião do Espiritismo, o médium Francisco Cândido Xavier nos ensina. Poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Novamente, nós trazendo com muita propriedade a interconexão dos três aspectos, todos retratando a profundidade das verdades espirituais, que todos nós, espíritos, espíritas ou não, mais cedo ou mais tarde, sentiremos necessidade de nos indagar para nos aproximar desta verdade que é a divina, né? Religião como atitude de vida, como modo de proceder, buscando uma identificação com Deus através de uma vida reta, digna e fraterna. Então, o aspecto religião que nós aprendemos no Espiritismo, que é importante destacar que o Espiritismo não é religião como nós aprendemos muitas vezes. Eu vou para a minha igreja. Falamos errado quando nós nos referenciamos ao Espiritismo. A religião no Espiritismo, como nós estamos retratando, é todo um movimento individual de religação da criatura com o Criador. Portanto, retratando uma atitude de vida, um modelo, uma metodologia de existir que o indivíduo opta como proceder cada vez mais, buscando se identificar com Deus. Lembrando da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando for perguntado Kardec a espiritualidade, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é muito simples, na consciência. Portanto, todos nós trazemos o Deus em nós. A questão é que necessitamos ir de encontro a Ele no processo do autoencontro. Vamos nos identificando através do convite normal da transformação moral, ou da reforma íntima, ou da autoiluminação, ou da autoevangelização, todos os processos de uma reeducação espiritual. O culto espírita é feito no próprio coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus, e somente a prática das boas ações nos fazem verdadeiros adoradores. A adoração é em espírito e em verdade. Não é através de terceiros, não é através de templos. Se bem que nós estamos numa realidade física, necessitamos de ter um endereço físico, mas a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer de coração para coração, que nós vamos despertando nessa conexão divina, como falamos anteriormente, da reconexão conosco, através do cultivo íntimo, do melhoramento nosso, despertando essa disposição de amar um tanto mais, a todos os instantes, a nós, os outros, mesmo aqueles que geram movimentos contrários ao amor em relação a nós. Tenhamos forças interiores, desenvolvemos um músculo moral para nos capacitar, aproximando-nos de Jesus cada vez mais, em responder com um pouco mais de amor, um tanto mais de capacidade de servir no bem e prosseguir em paz com a nossa consciência sempre. Não possui culto material, como nós já foi falado anteriormente, aqui vamos passar rápido, nem velas, nada disso. Nós no Espiritismo aprendemos que tudo isso são fatores externos irrelevantes, né?
e também não admite rotulação. Assim, não existe espiritismo de Umbanda, espiritismo de mesa branca ou espiritismo kardecista. É apenas espiritismo. Vamos simplificar para entender que é baseado na codificação. Muitas vezes ouvimos irmãos, olha, eu sou espírita de mesa branca, né? Com todo respeito, mas quem estuda espiritismo sabe que não é bem assim, né? Espiritismo é espiritismo e não é espiritualismo. Temos que estudar, conforme a introdução do Livro dos Espíritos, a diferenciação entre espiritismo e espiritualismo, né? Então a gente fica com a proposta da simplicidade e da pureza. O aspecto religião ainda explica ao homem que ele é um espírito livre em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelos seus fracassos e vitórias. É natural que no estágio evolutivo onde nós nos encontramos, nesse aprendizado de errar e acertar, que nós vamos ter erros, não necessariamente para permanecer neles, mas para sempre parar, analisar, refletir e avançar sempre, tantas quantas vezes, repetindo a mesma experiência, até que vamos nos auto-superando. A responsabilidade na compreensão espiritual traz essa força interior. É um movimento altamente construtivo, positivo, que nos ativa o poder existencial sobre o nosso destino, aqui e agora, no porvir, através das diferentes encarnações. Lembrando que a fé espírita é a fé raciocinada e coloca a caridade, o amor como a condição básica de evolução do espírito. Nosso tema hoje é o Espiritismo na disseminação do amor, que prega na essência a caridade. A caridade que nós já aprendemos e sempre refletimos é amor em movimento. E em síntese, segundo as palavras de Jesus, que nos ensina no Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, estendendo este convite de ampliação interior, de autossuperação de nós mesmos. Por isso nos diz, fora do espiritismo não há salvação, e sim, fora da caridade não há salvação. É assim que a gente aprende com os espíritos superiores. Por que fora da caridade não há salvação? Porque sem expandirmos para sair do nosso egoísmo, no desenvolvimento do altruísmo, nós ficaremos limitados, restritos no nosso saber. E o convite fora da caridade não há salvação, quer dizer, não há caminho a evoluir, a progredir, se nós não nos capacitarmos ao exercício do amor ao próximo. E como já foi mencionado na primeira fala de hoje, só é possível nos capacitando inicialmente na proposta do alto amor, né? O Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Nós, espíritos que estamos encarnados atualmente, estamos aqui na Terra, no plano material físico, mas dentro de uma realidade transitória, mantendo na intimidade a realidade espiritual, os valores atemporais. Convite de libertação para a vida maior. A vida maior, além desta temporal, além desta transitória, além destas leis mutáveis, além do aqui e agora, para uma vida maior, com maiores objetivos de vivência do ser, que vai muito além do ter, e sim, principalmente, vai nos convidando a nos autodesenvolvermos a realidade do ser que somos, em essência, criados por amor e para amar. A finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. O Espiritismo, sendo o consolador prometido por Jesus, novamente de volta nas almas, nos espíritos, que nós sabemos que a mensagem em essência não é nova, ela é secular, apenas sendo apresentada de uma forma diversificada. Mas o objetivo principal é a iluminação dos sentimentos. Como nós mencionamos anteriormente, que a essência é a caridade, que é o amor em movimento, então nós estamos falando da dimensão do sentir e não só do pensar. Somos convidados a expandir a nossa capacidade
de amar, de querer bem, de fazer o bem. Características morais, retratando o autoencontro, o autoconhecimento, identificando-nos como somos, as nossas sombras e nossas luzes, não negando uma nem outra, mas sim desenvolvendo-nos, capacitando a expandir as virtudes, as diversas conquistas do espírito, para que assim vamos nos transformando em tudo que não corresponde ao amor incondicional nas nossas existências, nos nossos interrelacionamentos, nos nossos procedimentos. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria. As duas asas, que nós sempre falamos que o espírito necessita capacitar-se, razão e emoção. Só uma é metade do trabalho realizado. Não alcançaremos o entendimento das verdades da vida maior. E a aquisição é gradual, é pouco a pouco, dependendo de acionar a vontade íntima de cada um de nós. E lembrar que a vontade é algo que se aprende. Quanto mais o espírito se desperta para suas faculdades superiores e divinas, mais vai se capacitando também para acelerar este processo. Porque retornar no planeta de provas e expiações, seja na Terra ou seja no outro, depende unicamente e exclusivamente de nós mesmos. Como nos elevar para o planeta de regeneração também depende unicamente das escolhas que cada um de nós faz. A partir do quê? Escolhendo manter, alimentar ideias nobres, autodominando as emoções, educando o verbo para que eu transmita palavras que elucidam, que educam, que ajudem cada ser a se elevar, primeiramente a nós mesmos, como já foi falado anteriormente. Quando agredimos, nós estamos em falta de alto amor conosco mesmo. E ainda André Luiz nos ensina: se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, como nós sabemos, para adquirir conhecimento, basta que eu leia livros, que eu vá ali a nível informativo adquirindo informações. O problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. Novamente André Luiz nos informando: a razão e a emoção, sem a interação dessas duas dimensões da nossa individualidade, nós vamos ficar deficientes do saber. E ele prossegue ainda dizendo: no mundo maior, a primeira requer observação e persistência. Se nós analisarmos como somos nós na persistência dos estudos, estamos nos referindo somente a nível intelectivo, que é o passo mais fácil. Agora ele prossegue: o segundo sentimento, todavia, implica a vocação para a renúncia. Quantos somos nós em termos de renunciar aos nossos interesses pessoais, pelos ideais superiores da vida, envolvendo nossa própria vida? Cada um se pergunta, porque cada um é dono de seu viver, do seu existir. Mas sem renúncia, dificilmente nós vamos expandir o nosso sentir. A questão emocional é toda uma questão de revisão de valores íntimos, de revisão de posturas adotadas até aqui, O Espiritismo não vincula a religião aos conceitos de salvação, de culpa, de castigo, de pecado, mas sim aos de consciência, responsabilidade, avaliação crítica dos atos praticados. Crítica é importante compreender, não é autodestrutivo. Crítica no sentido da seriedade, da determinação, conforme o Evangelho nos ensina. Sede severos para convosco e brando para com os demais. Nesse sentido. Não vincula a salvação. Não existe salvação porque eu vou num centro espírita ou o dirigente espírita me salva, como a gente fazia nós mesmos, estudantes das verdades em outras escolas evolutivas, próprio do catolicismo, onde eu mesma vim. A gente vai se salvar, vai te confessar culpado e tomar hóstia, e a gente fazia o sinal da cruz, E a gente entra no espiritismo, aprende que não se salva, a gente vai se iluminando pela
tomada de consciência que requer uma atitude de responsabilidade dentro de uma proposta ou metodologia aplicativa na nossa vida diária, onde seremos constantemente os juízes única e somente de nós mesmos, enquanto damos liberdade aos demais, conforme o Mestre Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos. A facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros, é o maior flagelo que assola o mundo, nos ensina Francisco Cândido Xavier. Essa falta de respeito pelos outros é o fruto espinhento do egoísmo, que gera os conflitos no lar. Quantas dificuldades nos lares familiares, né? Na sociedade, quantos problemas que criamos no âmbito social por este egoísmo íntimo que o espírito carrega e muitas vezes não tem consciência dele. Nas nações, as brigas, as guerras entre as nações ainda vigentes no século XXI, entrando para o século XXII. E na vida internacional, temos que refletir que a proposta espírita, acima de tudo, é um convite de iluminação de consciência individual que vai colaborar no social, trazendo essa mudança qualitativa no modo de viver através da opção da escolha diferenciada a nível do indivíduo. A religião espírita é uma religião interior, é transformação individual. É intensa e extensa modificação de comportamento da pessoa segundo valores que ampliem a consciência em sua unidade com o Criador. Logo aqui nós somos convidados a refletir que o aspecto religião do Espiritismo é todo um movimento intenso e extenso de modificação. Intenso quer dizer, o extenso, não está sendo um mecanismo passivo, onde que a gente fica sentado esperando de fora para dentro, se bem que as informações de fora nos ajudem a fazer este movimento de intensidade e extensidade, de autotransformação, modificando o comportamento. Nós sabemos que estamos aqui exatamente no plano material, onde as tendências materialistas estão se sobrepondo ainda. Não é por acaso, ninguém cai aqui de paraquedas por erro, né? É porque nós estamos ali estagiando dentro das escolhas diárias que vamos fazendo, né? É importante lembrar que neste ir e vir das diferentes encarnações, dos diferentes aprendizados, das diferentes lutas, digamos assim, a vencer, Bezerra de Menezes nos diz: ninguém se perde. Nós todos somos filhos de Deus, nos diferentes estágios evolutivos, dos diferentes credos religiosos. Ninguém se perde, apenas quem sofre mais é porque é mais endurecido e leva mais tempo a reconhecer suas faltas. Novamente nos remetendo a esse estado de consciência, como nós já vimos no slide anterior, que o Espiritismo nos ensina a entender as dores. Elas nunca chegam maiores da nossa capacidade de lidar, de administrar. E também, se vamos entendendo que todos nós estamos viajando neste processo evolutivo, vamos assumindo responsabilidade, como já falamos, vamos tomando consciência cada vez maior, então vamos entendendo que as lições duras, às vezes para nós, são os remédios que a alma necessita, segundo as orientações de Emmanuel, que quanto maior a doença, maior é a medicação. Não é assim também a nível da alopatia, né? Quando estamos com uma infecção, já vem um antibiótico, né? O bem que fizermos hoje será nosso advogado amanhã. Como já foi mencionado antes, a proposta, através da autotransformação da vivência, do amor incondicional cada vez mais, determinamos, estabelecemos-nos interiormente que a nossa meta, que a nossa construção, que o nosso objetivo existencial seja para nos capacitar a fazer o bem cada vez mais, a servir tanto mais e a amar infinitamente, principalmente como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, com a mensagem de aprender a amar os inimigos. Inimigos são nossas dificuldades íntimas, porque fora isso, todos nós somos irmãos em espírito, caminhando, lutando com nós mesmos. Então, quando nós vamos nos desarmar, como já foi falado anteriormente,
espiritualmente, na mesma proporção, nós vamos nos capacitar a amar. Então, gradualmente, necessitamos perdoar menos, porque aprendemos a nos amar mais. E o amanhã nos remete não somente à existência, o amanhã fala da vida futura, continuada, onde nós estamos estagiando. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Poderíamos perguntar. Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Quanto mais nós vamos implantando no nosso coração, isto é, nos autodesenvolvendo espiritualmente, mais nos vamos substituindo os valores da personalidade pelos da individualidade, isto é, os valores do ego pelos valores do self. Quanto mais vamos de alto encontro com o eu profundo, nós vamos então desenvolvendo-nos a partir da essência do espírito, extinguindo as misérias íntimas que são as nossas limitações e colaborando em eliminar as misérias sociais, onde que vai viger em nós então mais os sentimentos nobres, com mais fraternidade, pelo respeito pelas diferenças, pelos diferentes, né? Gandhi já dizia, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Às vezes exigimos dos governantes dos países, mas nós aprendemos com este irmão em espírito, já muito mais evoluído que nós. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Se eu quero um mundo mais fraterno, eu necessito ser mais fraterno. Se eu espero reencarnar novamente num mundo mais solidário, eu necessito aprender a ser mais solidário no meu lar, no meu ambiente de trabalho, na sociedade onde eu convivo, com todos aqueles que trilham no meu caminho. Se eu quero estar numa realidade, num planeta onde que existe mais amor, eu necessito ser o amor em essência por iniciar. E assim nós vamos nos projetando para novas realidades, partindo do ser e não esperar a mudança nos outros. Lembrando que a mudança no mundo só vai ocorrer com a mudança íntima de cada espírito, encarnado ou desencarnado. Para desenvolver isso um pouco nessa questão de equilíbrio na Terra, que nós já falamos de amor e estamos falando do Espiritismo, na disseminação do amor sob diferentes angulações, nós vamos entrar um pouco sobre nessa questão do equilíbrio na Terra. Para haver equilíbrio na Terra, necessariamente necessita haver amor entre as criaturas, para que nós, encarnados ou desencarnados, para que nós juntos vamos construindo essa realidade. Aqui nós temos o livro o Equilíbrio da Terra, que não surpreende que tenhamos nos tornado tão desconcertados com o mundo natural, e é incrível que ainda sintamos alguma conexão com nós mesmos. Acostumamos-nos com a ideia de um mundo sem futuro, a visão materialista reducionista. As engenhocas de distração estão gradualmente destruindo a ecologia interior da experiência humana. O essencial para esta ecologia é o equilíbrio entre o respeito pelo passado e a fé no futuro, entre a crença no indivíduo e no compromisso com a comunidade, entre o nosso amor pelo mundo e o nosso medo de perdê-lo. Um equilíbrio, em outras palavras, do qual o ambientalismo espiritual depende muito. Tudo que se manifesta na natureza, neste planeta que nos acolhe, em outros, é a extensão de nós mesmos, não é? Então, se está em desequilíbrio, está em desarmonia, retrata o nosso desequilíbrio interior. Como devemos compreender a natureza? Novamente, Emmanuel vem nos ajudar, dizendo: a natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Como compreender? A natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria. Nós iniciamos o seminário hoje abordando os diferentes reinos. Quem lembra a interrelação de uns e outros.
E nós estamos aqui, conscientes ou não, todos interagindo novamente com os seres, irmãos nossos, nesses diferentes reinos da natureza, digamos assim, que está convidando cada um de nós, em diferentes reinos onde nos possibilitamos, nos conduzimos a progredir espiritualmente. Por isso é necessário desenvolver essa consciência ecológica através de um despertar da consciência que nos remete a uma realidade muito mais ampla do que a física, do que aqui agora, do que o planeta Terra. As manifestações de vida dos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Foi perguntado, e vamos ver o que Emmanuel novamente diz. Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, mesmo naqueles primitivos, como nós vimos anteriormente, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho de experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas pela vida imortal. Nós temos consciência que estamos interagindo no reino mineral, da onde partimos, no reino vegetal, por onde passamos, no reino animal, por onde estagiamos, mesmo estando no reino hominal? É importante refletirmos nisso. E quem está estagiando lá? E como interagem esses diferentes mundos no nosso planeta Terra, onde nós nos encontramos, que é meramente uma das casas, uma das moradas de nosso Pai. Pelo exposto, podemos ver que a ecologia, à luz do Espiritismo, certamente diz respeito a uma ecologia mais profunda, da consciência ecológica que deve vir do respeito a qualquer forma de preservação da vida, do respeito pela vida que vem do religare espiritual. Como já foi feito referências anteriormente, tudo na vida, nos diferentes reinos, está convidando a criatura, nos seus estágios evolutivos diversos, a fazer a religação com o Criador, com Deus, com o aspecto espiritual. Paramos para pensar como anda a nossa relação com o ambiente em que vivemos. Todos nós, espíritos. É preciso nos lembrar que a questão ambiental está muito fortemente associada a modelos de desenvolvimento, a um projeto de civilização. O meio ambiente somos nós, o meio que nos cerca e as relações que estabelecemos com ele. Nós que estamos nessa experiência transitória, convivendo com essas experiências, digamos, um pouco, como diz o inglês, unknown, né? Mas com a visão espírita nos trazendo um entendimento mais aprofundado. Será que já paramos para pensar o que a vida me convida diante das experiências que estamos enfrentando? Será que é por acaso que está emergindo tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta? Temos o entendimento que não é assim. Vamos vendo pontos em comum que existem entre o Espiritismo e a ecologia. Se a ciência ecológica oferece um amplo espectro de observação, interligando sistemas que variam do micro ao macrocosmo, o Espiritismo desdobra esse olhar na direção do plano invisível, alargando enormemente o campo de investigação. Nós já temos a nível científico as informações dessa inter-relação, digamos, dos diferentes sistemas, mas o Espiritismo vem nos ampliar a realidade do invisível, isto é, do espiritual, que está diretamente interligado nesses fenômenos que estão acontecendo. Como poderia o Espiritismo enfrentar este assunto tão importante e urgente com a devida clareza e objetividade em uma sociedade materialista voltada para um capitalismo destruidor de recursos naturais? Novamente, o que o Espiritismo vem nos dizer? Nós sabemos que tudo que vai ao excesso, naturalmente, as leis naturais vão nos redirecionar ao equilíbrio. Se não é por amor, é pela dor. É assim que a gente aprende. Não é que nós necessitamos as experiências da dor, é que nós ignoramos os convites do amor. Mas todo o movimento que o homem faz fora do caminho do equilíbrio
a natureza mesmo vai se posicionar, nos convidando a reflexões além do aqui e agora, além do físico, né? A ciência espírita explica que o nosso planeta no momento é de provas e expiações, planeta de resgates e dores que vai entrar em novo ciclo de regeneração. O que significa dizer que neste período o homem respeitará a vida em todos os sentidos, quer no mar, quer no ar, nas matas e na vida humana, interagindo nos diferentes reinos novamente. Temos ainda a poluição mental do homem materialista que emite vibrações de ódio, desamor, vingança, que impregna a psicosfera da Terra e contribuem para a concretização dos crimes hediondos que nos fazem sofrer. Tudo isto está acontecendo dentro do processo de renovação. É importante que nós entendemos que o que nós emitimos através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nós estamos contribuindo para impregnar a natureza que vai voltar dando a resposta para cada um de nós, né? As colônias espirituais são citadas onde vivem milhões de espíritos que vão voltar à Terra e eles estão esperando a chance de voltar ao corpo carnal para uma nova etapa de progresso espiritual, mas para tanto precisarão de clima saudável, meio ambiente sustentável e condições favoráveis de sobrevivência. Hoje são outros que estão na lista de espera, amanhã poderá ser nós mesmos. Então, o que estamos colaborando, contribuindo para criar uma sustentação e condições mais favoráveis de equilíbrio, digamos assim. E, além deste processo evolutivo de tudo que existe no mundo, tais como a fase mineral, como nós já vimos, a vegetal, a animal e a uminal, existe a relação entre todos eles, para que todos cresçam em conjunto. Nenhum de nós, nos diferentes reinos, nos diferentes planos, é ou está desconectado, se podemos falar assim. Por isso que nós aprendemos com os benfeitores espirituais maiores o respeito por estes irmãos, digamos assim, da retaguarda, que muitos de nós estamos ensaiando a aprender. O respeito pela vida, o respeito pela natureza, que às vezes nós, nas simples atitudes, podemos estar com movimento de não amor. Inegavelmente, a evolução de tudo, isto é, das diversas fases que existe no mundo, depende do comportamento do ser humano. Tudo que nós estamos vivenciando no planeta hoje, dentro da proposta do entendimento do Espiritismo, na vivência do amor, o que está em equilíbrio é a ausência do amor. Novamente, depende do nosso comportamento. Lembrando, quando desencarnamos, nos libertamos meramente do corpo físico. Nossas tendências vão prosseguir iguais. E se estamos muito apegados ao físico, ao material, nós permaneceremos aqui no planeta Terra. Que nós sabemos que a humanidade aqui na Terra, encarnada, é menor do que a desencarnada. De seres, de irmãos nossos que já desencarnaram, mas não conseguiram se libertar ainda do que é material, do que é transitório, do que é, digamos, ilusório, poderíamos até dizer assim, né? Como exemplo de tudo isso, tem-se alguns fatos que acontecem e que passam despercebidos dos seres humanos, que são os vulcões em erupção, as enchentes, as chuvas torrenciais, as catástrofes. Então nós vemos a própria natureza respondendo pelos nossos movimentos dentro de uma visão da realidade espiritual. E vale muito a pena nós pararmos para refletir dentro deste processo educativo. O que eu necessito? O que a vida está me chamando? O que a vida está me convidando diante desses eventos que estão acontecendo aqui no nosso planeta, dentro de um movimento bastante acelerado ultimamente, né? A gente já sabe que os espíritos já vêm dizendo há muito tempo que o processo de transformação do planeta de provas e expiações para de regeneração já se iniciou há muito tempo e que está mais na atualidade dentro do processo acelerado. A escolha sempre é livre, depende de cada um de nós. Por isso que a proposta do Espiritismo na disseminação do amor é um convite ao engajamento do amor cósmico, do amor divino, através da autoaceitação como espíritos imortais que somos.
os atuais meios de produção e consumo precipitarem a humanidade na direção de um impasse civilizatório, onde a maximização dos lucros tem justificado o uso incontestável dos recursos naturais. O poder, aí vem os eventos na vida que às vezes não conseguimos compreender, onde povos e nações, às vezes no alto, quadros acontecem que mudam a história daquele povo, daquela cultura, daquela nação, tudo modificando, tudo seguindo um movimento transitório, onde nada é de ninguém, onde tudo pertence a Deus, onde tudo é transitório e onde tudo nos convida a transcender o que não é real, o que é temporal, para avançarmos no espiritual. Somos convidados a perceber que as múltiplas crises que experimentamos na atualidade, seja econômica, ambiental, social ou ética, demandam uma nova percepção da realidade e um nível de comprometimento maior com a vida em suas diversas manifestações. Tudo isso, como nós refletimos, remete-nos à seriedade da nossa transitoriedade aqui no planeta Terra. Não é por acaso as crises econômicas, nós, espíritos que nos encontramos neste país, passando pela crise financeira. Nós sabemos que tudo, como nós falamos, vai para o excesso, a própria natureza encontra mecanismos e chama de volta para o equilíbrio. Quem não está preparado espiritualmente sente o impacto. Quanto maior o attachment no aspecto material, mais vai ser a dor, o sofrimento da perda do que nós não temos, do que não é nosso. Quanto maior o espírito está desprendido do que é transitório e ilusório, mais ele vai passar de suave nessas experiências, ciente que é um porquê e entende o porquê dessas lições, né? As crises ambientais, né? Novamente a expressão da natureza, as crises sociais, as éticas, os valores que estão acontecendo, como nós outro dia nos referimos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes essas barbaridades de crianças matando pais, essa violência interior que o espírito está trazendo consigo na sua historiografia, mas é porque o planeta novamente está em movimento. A Terra não é um mundo estático, é um mundo em movimento, um mundo que está pulsando, uma realidade ativa, viva. Se nós observarmos ou se nós tivermos no linguajar do Evangelho olhos para ver, ouvidos para ouvir, não é? Está bem nítido para nós. Então nós vemos que dentro dessa transitoriedade de experiência mais acelerada, irmãos de outros planos muito próximos à crosta, inferiores e necessitados de evoluir, são impulsionados para a Terra através da bênção da reencarnação. Só que quando estão na carne, muitas vezes não conseguem vencer a si mesmos, né? Lembrar que é muito importante que Jesus espera por nós, por cada um de nós. Ele que é o governador deste planeta Terra. Ele que esteve conosco para exemplificar os seus ensinamentos, da sua doutrina, do Consolador prometido que nos é apresentado mais uma vez no decorrer das nossas experiências milenares. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Aprender a confiar em Deus. Tudo está correndo para o bem de todos, para o bem de todos. É com o desenvolvimento da fé raciocinada, com o posicionamento de espírito decidido a avançar e progredir, que nós vamos então renovar o nosso mundo íntimo, lembrando que todos nós aqui na Terra, seja encarnados ou desencarnados que nos encontramos aqui, sob a mensagem do Evangelho de Jesus, somos e fomos chamados para aprender a confiar em Deus. O convite é feito a cada um de nós. A escolha depende somente da nossa vontade, da nossa disposição interior. Lembrar que nós reencarnamos para desenvolver a autoconsciência. A maior proposta de disseminação do amor através do Espiritismo é a iluminação da nossa consciência, da compreensão do espírito imortal que somos, das nossas potencialidades infinitas, como criaturas criadas por Deus, pelo seu Criador, com a finalidade de vida a desenvolver o amor, o bem, o bom, o belo, e não o sofrimento.
nesses momentos finais reflexivos, que possamos interiorizar-nos e nos perguntar: o que eu estou fazendo? O que cada um de nós está fazendo com a sua proposta existencial? Onde estou eu? Como me encontro em termos de tomada de iniciativas de mudança para melhor, para vivenciar os exemplos de Jesus, capacitando-nos cada vez mais para sermos criaturas mais felizes, criaturas mais harmonizadas com a nossa consciência, criaturas mais apaziguadas, compreendendo que o planeta, a Terra, necessita da paz de cada um de nós, mas que a paz no mundo depende unicamente da nossa. E que a nossa paz, da nossa consciência, ela depende exclusivamente de nós mesmos. Não depende de outras criaturas, não depende de situações externas, não depende do que os outros dizem de nós. Depende sim de nós nos reeducarmos, de nós elevarmos o nosso espírito, o espírito que somos, nossa mente, em direção ao superior. O que é difícil no início, na medida que vamos repetindo, exercitando, vai nos tornando mais fácil. Lembrando que a doutrina de Jesus é um convite de esperança aos corações aflitos, sedentos da verdade, mas que Jesus aguarda a todos nós, como nós colocamos aqui já. Será que nós estamos indo em direção a Ele? E como poderíamos escolher caminhar com Ele? Como vamos escolher viver com Ele? Como vamos escolher para que Ele esteja conosco na nossa morada íntima? Quando nós falamos anteriormente que a vivência do Evangelho de Jesus, do amor, é necessário ser em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, voltamos a falar. Requer abertura de consciência, requer tomada de consciência, requer posicionamento diferenciado, permitindo os outros serem quem são, escolhendo a nós mesmos, a espelhar-nos em Jesus. Dentro da proposta educativa, que requer disciplina, que sempre é um movimento positivo, vai nos capacitando cada vez mais a lidarmos conosco mesmo com maior harmonia, com maior aceitação, onde vamos nos capacitando a sermos instrumentos da vida, possibilitando a alegria do viver a outros seres que caminham conosco. Que possamos dilatar a nossa consciência da interação dos diferentes mundos, dos diferentes planetas, das diferentes ocorrências que estão acontecendo, porque em tudo estamos ligados com todos. Uma vez que sabemos que através do fluido cósmico universal, nós atingimos os diferentes seres dentro dos diferentes reinos, que vão estar respondendo conforme a emissão do que nós individualmente e depois coletivamente estaremos oferecendo. O planeta, nossa morada espiritual Terra, é uma bênção concedida do mundo espiritual para nós, para o nosso estágio. Na nossa idade cronológica onde nós nos encontramos, ainda temos muitos anos pela frente. Depende como nós olhamos. Também podemos olhar para um outro que nem é tanto, mas ainda a certeza é que temos muito a fazer, se é que nos decidimos por isso. Na proposta da disseminação do amor nas nossas consciências. Amor este que é a cura de todas as nossas dores, que é o alívio de todas as nossas aflições, que é o mecanismo redentor de todas as almas, está à disposição, concedido por Deus a todos nós, esperando que nós nos conectamos com esta força maior, com essa força propulsora do crescimento, do progresso, do homem, do espírito, da humanidade, do planeta, do cosmos. Há diferentes moradas na casa de meu Pai.
nós estamos constantemente estipulando onde vamos nos localizar amanhã. Que a proposta do Cristo, que é só de amor, que é só de bem, possa tocar os nossos corações, possa iluminar as nossas consciências, para que sejamos seres, como falamos, decididos a seguir os seus exemplos de resignação, os seus exemplos de silêncio diante das agressões, de entendermos e compreendermos a grandiosidade de sermos pequenos para um dia sermos grandes, de aprendermos com Ele a importância da humildade para nos capacitarmos a amar, servir e passar, seja na terra, seja em outros planos, seja no porvir. Que possamos confiar sempre em Deus e na vida, diante das experiências que estão eclodindo na frente dos nossos olhos, tudo seguindo a lei natural da vida, convidando as criaturas, convidando a humanidade a despertar ao espiritual, ao real, nas nossas experiências, como espíritos imortais que somos, cientes que todos nós, sem exceção, conforme Jesus nos alertou dizendo: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer também. Os momentos difíceis são degraus do nosso processo evolutivo. Lembramos-nos nas palavras do nosso Mestre Jesus. Nós trazemos a semente do bem, da paz, do amor. Nos momentos difíceis, colocamos-nos na experiência para fortificar o espírito divino, cósmico, que todos nós somos. Nós vamos nos surpreender a força que vai emergir, mas que acima de tudo, tenhamos nos nossos corações muita esperança no porvir, pois sabemos que tudo está fluindo para o melhor de tudo, para o melhor de todos, para a maior paz, para uma maior felicidade real e não a transitória. Que Jesus possa nos abençoar a todos, na nossa caminhada, na nossa existência, que as suas mensagens de luz, de amor e de paz perdurem nas nossas consciências e que nós possamos ser felizes diante das experiências transitórias. Nós temos capacidade, confiamos sempre em Deus e que Jesus possa estar com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada. Nós vamos agora abrir, como nós falamos inicialmente, para perguntas e respostas. Se por acaso ficou dúvidas da primeira exposição ou da segunda, por favor, dirigem as perguntas diretamente para a pessoa que vocês gostariam que respondesse. Então está em aberto. Quem tem dúvidas do que foi exposto, pode perguntar. Se não entenderem algo do que foi exposto na primeira exposição ou na segunda, aproveita. Alguma dúvida? Dúvidas? Nada? Entendemos tudo? Como é que iríamos sintetizar então o seminário de hoje com nossas palavras? Como vamos sintetizar com nossas palavras, dentro do entendimento de cada um de nós, que é diferente o tema do Espiritismo na disseminação do amor, dentro do que fomos capazes de assimilar? Como é que colocaríamos? Como é que sintetizaríamos? Ideias? O que nos marcou? O que registramos disso tudo? Nada? Eu acredito que o Espiritismo, com a sua clareza de explicações, conhecimento, vem nos colocar como seres trinos, né? Como
espírito, perispírito e corpo físico, dão uma amplitude para nós de como nós podemos evoluir, e já evoluímos até agora, né? Passamos por todos esses reinos e que ainda há muita coisa a fazer. E o Espiritismo, trazendo a fé raciocinada, nos conduzindo ao o exemplo de Jesus, né? Para, no caso, fazer essa transformação moral dentro de nós, a partir da nossa descomunicação de cada um, da consciência de cada um. Muito bem. Mais alguém? Qual tem sido a compreensão de nós outros? Ou dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Sim. Se eu não posso me dirigir ao Espiritismo como uma religião, como falar, eu vou para a igreja, como eu devo me dirigir ao Espiritismo? Mas se não for como eu deveria. Ok. Falar Aprender, de forma né? correta. Então, se não é como igreja, como devemos nos posicionar? Um de cada vez, por favor. Ninguém queria falar, é assim, né? Começa. Vamos lá, Dina. Geralmente eu digo a fraternidade. Fraternidade. Mais alguém aqui no final? Se não é religião, como é que, se não é igreja, como é que nós nos identificamos? Hã? Grupo de estudos. Uma doutrina, né? Doutrina espírita, né? Ótimo, muito bem colocado. Mais alguém? Centro espírita, usar o nome correto, né? E se a gente às vezes lida com outros irmãos, eles perguntam, o que é isso, né? Por isso que a gente diz, eu vou para a igreja, é mais fácil, não precisa explicar, né? Por que é mais fácil? Porque não queremos dar o trabalho para aprender. Confesso que eu levei tempo para aprender isto, mas a gente vai aprendendo. Então a gente vai aprendendo o que é centro espírita. Se nós fôssemos falar agora, o que é o centro espírita? Aí eu explico que é uma casa de oração e amor e que a gente estuda sobre o continente. Ok. Quem mais se arrisca? O que é o centro espírita? O Hospital da Alma, né? O hospital que trata das doenças da alma. Ok, também. O que mais? É o educandário da alma. É o educandário da alma. Estudo da mente, né? Ok. Poderíamos sintetizar assim, que o centro espírita, claro que tem diferentes formas de colocar. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo educandário, né? É a escola da alma. O que nós fazemos na escola da alma? Estudamos, aprendemos. É o que nós fazemos nos estudos, nas palestras, nos cursos, nos seminários. É o educandário da alma. Depois é o hospital também. O que fala disso? Que referência é esta? O que quer dizer de nós? A gente está tudo no hospital aqui, não se assustam, viu? O que a gente aprende com os espíritos? Por que hospital? Porque somos espíritos doentes. Somos almas doentes, em recuperação. Enquanto estamos na escola, na sua função escola, aprendendo, nós muitas vezes não percebemos a intensidade e extensidade dos espíritos benfeitores trabalhando e nos curando, nos assistindo sem que nós percebemos. Depois vem uma outra função do centro espírita, que é a oficina. Nossa, o que é isso? O que entendemos por essa função do centro espírita? Então já aprendemos que é a escola, que é o hospital e que é a oficina. Nós colocamos Reforma. Como, Janaína? Nós colocamos em prática os ensinamentos e fazemos a nossa reforma íntima. Então a gente vai para a escola primeiro, aprende a lição, depois nós vamos nos curar com isso, ficamos mais fortes, mais robustos espiritualmente, aí vamos nos doar, trabalhar no bem, servir, ajudar, amparar. Então, em síntese, como é que ficaria o teu entendimento, Franciane? Bem, como foi falado, né? Eu venho aqui para aprender, me curar e disponibilizar o trabalho. E como é que você definiria agora, então, para quem você vai dizer onde que você está indo? Eu venho no centro espírita. Centro espírita, isso. É que às vezes depende de para quem você fala. Às vezes, por ignorância, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um centro espírita. Às vezes a mera menção em uma casa de oração, as pessoas ainda têm muito aquela concepção ligada ao centro umbando, da Umbanda, onde as pessoas vão para ação de velas e fazer ofertórios e coisas desse tipo. Então elas passam até um comportamento de proteção, um comportamento de medo,
em relação a você ver espírito, você vê gente morta, coisas desse tipo. Essas perguntas são sempre as primeiras. Você viu gente morta? Para você é simplesmente? Sempre. Já te perguntaste por quê? Eu acho que é por ignorância, porque... Mas tudo bem, se a ignorância vem de lá para cá, mas como é que eu lido com isso? Aí vai retratar o meu saber ou não. Se eu estou segura, porque eu estudo, eu sei o que é um centro espírita. Eu sei como passar para o outro dentro do entendimento onde o outro está. Porque isso que Jesus nos ensina, né? Que a gente não pode dar a luz toda de repente, então a gente vai falando gradualmente. Se o outro, se percebemos que tem, que vem dessas informações, nós respeitamos, nós ouvimos. E nós falamos, é interessante ouvir, mas o centro espírita, a função principal é... Nossa, você é convencido isso? Como é? A função principal do centro espírita é? Desenvolver espiritualmente. A iluminação das consciências, não é isso? Através do processo de estudos, essa função principal. Então a gente vai esclarecendo, só que quanto menos eu sei, menos possibilidade eu tenho de ajudar. Quanto mais eu sei, mais segurança vai trazer para cada um de nós. Mais convicção, a nossa fé vai ser raciocinada, né? Não mais voltada à fé humana, mas à fé divina. Então nós vamos nos capacitando, vamos entendendo e vamos dando em palavras de acordo com o entendimento do outro. Mas não vamos passar coisas assim, digamos que não é, e nem nos sentirmos intimidados. Porque se estamos com pessoas assim, é porque a vida nos convida a ajudar, a iluminar estes seres, não é por acaso. Por isso que eu te perguntei, por que você sempre bate assim, né? Na minha casa também, as pessoas são assim. Quando eles perguntavam onde eu ia, eu falava, eu vou no centro. Todo mundo entendia que eu estava indo no centro da cidade, né? E eu repito com isso, porque eu pensava, se eu falar que eu vou no centro espírita, eles vão me olhar como se eu fosse uma alma de outro mundo. Então, mas veja que é você que está pensando assim. Sim, não. Até então, que o dia que eu me propus a falar, eles falavam, nossa, mas você vai no centro todo santo domingo? Eu falei, não, eu vou no centro espírita. Aí eles me olharam diferente, eles, nossa, então quer dizer que você faz parte dessa, assim, me colocaram até como bruxaria. Eu falei, meu Deus. Isso é muito normal para nós que estamos nos deparando nesses aprendizados, nos deparar. Por isso que os espíritos superiores nos convidam ao estudo, porque o estudo nos traz segurança, nos traz essa fé interior, que a gente não se desestrutura, a gente apenas vai iluminando e vai ofertando e vai convidando se quiser aprender mais, porque nós não devemos ter a pretensão de converter ninguém, né? Mas de ajudar. Às vezes me perguntam, mas você mexe com isso? Eu falo, não mexo não, eu estudo. Porque vem muito ligado com a questão da macumba. Eu não sei porque eles têm uma concepção de que a gente está sempre... Lembra que eu falei antes ali num dos slides que tem, deixa eu ver se eu vou achar rápido, num dos slides que vem muita coisa, e quem trabalha, quem já foi ou é dirigente espírita, trabalha na linha de frente, é muito comum nós recebermos essas informações nos centros espíritas, de gente que diz, eu trabalhei no espiritismo, na mesa branca, eu sou espírita, eu trabalhei isso e aquilo, mas quem estuda os obras da codificação vai ouvir e vai saber que não é espiritismo. Espiritismo difere de espiritualismo, não é para nós nos colocar lá em cima e lá embaixo, não é isso, é para nós entendermos a diferença. Mas é engraçado. Aqui, ó, rótulo, veja só. Então vem muito isso, né? Mas eu sou espírita, né? Todas as crenças têm sua valia, têm seu respeito que nós devemos. Mas devemos, como espírita, saber diferenciar. Mais alguém? Tem uma pergunta. Não é que o slide que você mostrou que existe uma diferença entre a espiritualidade e o espiritismo? A diferença entre espiritismo e espiritualismo. Qual é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Você disse que eu acabei de colocar? Então, o que é? Conta. O espiritualismo é o que elas estavam citando, que é a pessoa que está dentro do centro humano. E o espiritismo é a codificação, eu penso de Kardec, é o estudo. Ok. Mais alguém? Qual a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Desde que a pessoa admite que nós não somos só matéria, a pessoa já não é materialista, a pessoa já é espiritualista, né? Aqui na Inglaterra, a sociedade espiritualista, né? Spiritual Society, British,
prática de visão, de comunicação, de recados, mensagens. Eu fui uma dessas. Ok. Vamos ver mais alguém. Qual a diferença entre espiritualismo e espiritismo? Mais alguém? O espiritismo não acredita só na reencarnação, né? Isso é muito importante. Eu sou um pouco diferente de outras religiões que assim, se dizem espiritualistas. Mais O alguém? espiritismo é a ciência, né, que estuda a origem dos espíritos. O espiritualismo, bem, quando ela está falando aqui no Reino Unido, por exemplo, eles vão por um jeito mais prático. Não é como nós estudamos e sabemos os porquês. Lá não. Eles falaram, eu sou espiritualista, recebe a entidade e passa o recado. Sem saber como, porque um acha que um tem dom, o outro não tem. E nós não, nós já sabemos da diferença, porque nós estudamos a ciência. Então seria assim, todos aqueles que acreditam em algo além do material são espiritualistas, mas nem todo espiritualista acredita na reencarnação, na continuidade. E nem todo espiritualista entra no processo da educação através dos estudos do espírito. Essa é a diferença. Então estaria certo se nós colocássemos que nós somos espírita e espiritualistas também. Não só espírita ou só espiritualistas. Veja, o espiritismo é algo específico, o espiritualismo é algo generalizado. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Eu convidaria, a Kardec vem fazer essa diferenciação no início do Livro dos Médiuns também. E ele diz assim que espiritualista é toda aquela que admite a existência da alma e a existência de Deus. Mas que o espiritismo seria aquele que vão seguir os preceitos de Allan Kardec, a codificação kardeciana. Então, admitindo a existência da alma e de Deus, podemos dizer que o espiritismo é espiritualista, mas ele vai estar estabelecendo a explicação da reencarnação, de todos os ensinamentos que nós vamos adquirir através da codificação por Kardec. Mais alguém? Se não, vamos em... Mas mesmo assim, qualquer cultura, religião, doutrina tem o seu fundamento, assim como espiritualistas, espiritistas ou o espiritismo mesmo, todos eles têm o seu fundamento, porque cada um de nós, depende de onde que a gente participa, ele está dentro daquele centro que ele estiver, ou daquela religião que ele estiver, é aquele patamar de evolução que ele vai estar. E um dia ele vai chegar a entender o espiritismo, ele pode passar pelo espiritualismo, ou ele pode pular algum degrau para poder chegar ao espiritismo. Mas mesmo assim, todos vão ter que passar por esse processo evolutivo. Todas, como nós sempre falamos, todas as diferentes crenças são escolas para a aprendizagem do espírito. E todas têm a sua valia, porque todas têm como fundamento, como essência, o bem. Agora, como é praticado, isso vai depender dos encarnados. Quanto mais o espírito vai avançando, mais naturalmente cada um de nós vai sentir necessidade de ir além, de buscar algo mais, como nós falamos. Isso é um processo individual, naturalmente convidando o espírito a avançar. Então, com isso, nós estamos chegando no final do nosso seminário de hoje e vamos fazendo então as nossas vibrações finais agora, que nós vamos estar trabalhando com o passe coletivo. Nestes momentos finais do nosso encontro de almas, de espíritos, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, conectamos-nos em espírito com o nosso Mestre, o nosso guia, o guia da humanidade. Agradecemos-te, Senhor, por este encontro de hoje, pela assistência espiritual superior concedida a todos nós. Te agradecemos pela oportunidade única em nossa existência de já escolhermos o espiritual em detrimento do temporal. Sabemos, Senhor, nesta casa de oração onde nos encontramos, da assistência do mundo maior, e rogamos-te que as bênçãos
da vida maior recaiam sobre todos nós, trazendo paz e serenidade, para que possamos, ao sair daqui hoje, mais conscientes e fortalecidos espiritualmente, caminhar com mais segurança no nosso caminho evolutivo, rumo ao desenvolvimento do amor incondicional. Nestes instantes, também lembramos de todos os nossos irmãos em humanidade, principalmente os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas redondezas desta casa de oração, nas alas terminais, nas alas psiquiátricas. Amparai a todos, amparai Jesus, a todos os nossos irmãos, em aflições aqui na terra e no além, mas amparai também aqueles causadores das aflições alheias, e que nestes instantes, como viajores do progresso espiritual que somos, focalizamos na nossa reencarnação, lembrando dos nossos pais, que nos concederem a oportunidade dessa existência. Do fundo das nossas almas, envolvemos com amor e paz. Da mesma forma, vibramos pela paz dos nossos irmãos consanguíneos, desejando a paz de todos, desejando o bem a todos. Voltamos aos nossos lares, com os nossos maridos ou esposas, com os nossos filhos, com aqueles que compartilham o nosso dia a dia, sinceramente e honestamente, envolvemos a todos em paz, em luz e amor. E também te pedimos, Jesus, envolvei os dirigentes das diferentes nações, dos diferentes credos religiosos, com as vibrações da tua paz, para que todos possam cada vez mais ajudar na implantação da fraternidade entre os povos, da convivência solidária entre uns e outros, e que nós possamos neste instante expandir os nossos corações, amar a nós mesmos, a todos que nos rodeiam, amar o país que nos acolhe, amar os nossos irmãos em humanidade que aqui se encontram, amar o planeta Terra, o universo. Jesus, abençoa-nos com a tua luz, com o teu amor e com a tua paz, que possamos prosseguir envolvidos em harmonia, fortalecidos na fé, decididos por sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Que assim seja. Nós vamos